Bom, olha, eu começo por cumprimentá-la, agradecer este contato e dizer que, de facto, terminou a quarta sessão legislativa da terceira legislatura da Assembleia Nacional que é o nosso Parlamento. Eu dizia que terminou, embora a realidade não seja propriamente esta, porque as comissões de trabalho especializadas continuam em atividade no sentido de aprovarem na especialidade, a nível das comissões especializadas de trabalho, o orçamento para 2016 revisto. O balanço que nós fazemos da atividade do Parlamento em 2015-2016 é que teve um resultado sofrível. Houveram muitas coisas que não andaram bem. Eu já tive a oportunidade de, em outros meios de comunicação social, dizer que numa escala de 0 a 20, a nota que nós atribuiríamos seria de 9,5. E 9,5 por quê? Porque o Parlamento tem que realizar um debate mensal ao longo do ano. E neste ano apenas se realizaram 3 debates. Quer dizer que pelo menos mais 6 teriam de ter lugar e não foram feitos. Por outro lado, continua pendente a resolução da questão da transmissão em direto dos debates parlamentares. Essa questão também não foi ultrapassada. O problema dos assistentes, que é qualquer coisa que está na lei, é um requisito da lei, é um problema que ao longo desses 4 anos também não foi resolvido. Os deputados trabalham sozinhos, sem assistentes, e naturalmente que isto faz com que prestem um trabalho menos qualificado. Se tivessem os assistentes, naturalmente que haveria maior produtividade e melhor qualidade. Portanto, os documentos continuam a chegar tarde e o próprio tempo de debate continua a estar reduzido. Quer dizer, com todos esses constrangimentos, repito, numa escala de 0 a 20, a nossa classificação sobre o desempenho do Parlamento seria 9,5. Portanto, não estamos muito satisfeitos com o modo como as coisas decorrem na Casa das Leis. Está na lei. Em primeiro lugar, está na lei. A lei é para ser cumprida. Passaram-se 4 anos. E nos 4 anos não foi marcado um passo nesse sentido. O problema dos recursos, hoje, em 2016, este problema levanta-se por causa da crise. Mas, os 2 primeiros anos, o preço do barril do petróleo estava acima dos $100. E eu devo dizer que este regimento é um regimento novo. No regimento passado, este problema dos assistentes não existia, não estava lá patente. Se se corrigiu no regimento novo, introduzindo os assistentes, é porque se notou que havia necessidade deles existirem. Então, o que tem que se fazer hoje é apenas cumprir com aquilo que a lei estipula. Não há razão nenhuma para se dizer que a crise, a falta de dinheiro, não. Foram 4 anos e esse problema teve tempo suficiente para poder ser resolvido. Por outro lado, vamos, por exemplo, comparar com o ministro. O ministro não trabalha sozinho. Tem uma secretária, tem um diretor de gabinete, tem 4 conselheiros. Bom, tem uma turma de gente que o assiste. Como é que se pode esperar que um deputado que tem, nos termos da Constituição, iniciativa legislativa, quer dizer que ele analisa a realidade e pode preparar leis para serem aprovadas no Parlamento? Como é que ele pode, sozinho, sem colaboradores, poder fazer esse trabalho? É impossível. E depois a democracia tem custos. Quem quer democracia, quer ter um Parlamento, tem de criar as condições para que esse Parlamento possa funcionar devidamente.
também há este problema das urgências. O Sr. Presidente da República tem essa prerrogativa, os deputados também têm, os grupos parlamentares também têm, de numa situação excepcional requererem que um determinado projeto ou uma determinada proposta de diploma legal possa ser observada com urgência. Mas isso é preciso que se faça um requerimento e que nesse requerimento a gente justifica a razão da urgência. O que é que acontece? Os pedidos do Sr. Presidente da República, os seus requerimentos, não explicam à Assembleia Nacional porque é que ele quer a urgência. Tudo é urgente, tudo é urgente. E quando um pedido é feito para ser analisado com urgência, os tempos reduzem-se. Há passos do processo de apreciação de uma lei que depois já não são observados. Então, a urgência só deve acontecer quando há justificação plausível. E então não é o que se passa ali. Há leis que deveriam ser aprovadas com um bocadito mais de cuidado, deveriam ser apreciadas devidamente. Por exemplo, a lei da amnistia. Esse problema da amnistia arrasta-se desde novembro do ano passado. Está a ver? Não se deu o tratamento. E de um momento para o outro, quer dizer, aquilo dá entrada que é para ser resolvido com caráter de urgência. O que é que aconteceu? Tivemos 10 minutos, cada grupo parlamentar, para se pronunciar sobre aquela proposta de diploma. 10 minutos não é tempo suficiente para se analisar uma lei da amnistia. Então, são dessas situações também com as quais nós não concordamos. São situações como estas que fazem com que o Parlamento, de facto, não esteja a funcionar bem. 10 minutos para analisar uma lei da amnistia. Quando este problema se vem arrastando desde novembro de 2015. Está a ver? Não pode ser. Por um lado. Por outro lado, o tempo que se dá a um grupo parlamentar, por exemplo, o grupo parlamentar da Casa CE, ao grupo parlamentar do PRS e a representação da FNLA no Parlamento, para discutir qualquer assunto, são 10 minutos. 10 minutos não é para se discutir um tema. O tempo é muito curto, o tempo é insuficiente. E não há razão para que o Parlamento diga que, ou para que tenhamos apenas 10 minutos para discutir essas matérias. Porque as plenárias podem se estender por uma semana. Há uma semana só dedicadas às plenárias. Podemos trabalhar na segunda, terça, quarta, quinta, até sexta-feira. E não é o que eles fazem. Concentram os temas todos num dia, não é assim? E depois dizem que só temos direito a 10 minutos. Quando há tempo disponível previsto no regimento. Há dois princípios que prevalecem. Quer dizer que há um princípio que tem a ver com a representatividade. Qualquer força política que tenha assento no Parlamento tem direito a falar. Depois há um outro princípio que é o da proporcionalidade. Consoante o tamanho de cada força política, tem mais tempo, consoante o seu número de assentos. Só que o princípio da representatividade impõe que haja um tempo mínimo para aquelas forças que têm menos assentos poderem, portanto, fazer a sua explanação. Esse tempo mínimo tem de ser acordado. Então o MPLA entende que são 10 minutos, não pode ser mais do que 10 minutos. E nós dizemos, não há razão para estipularem esse tempo mínimo em 10 minutos, porque nós temos uma semana para fazer as plenárias. E se temos uma semana para fazer as plenárias, em vez de nos darem 10 minutos e fazermos, portanto, a discussão num só dia, vamos fazer em 2, 3 dias. E assim podemos contar com 15, 20 minutos, que seria um tempo mínimo mais razoável. Bom, isto aí então é uma desgraça, não é? Não se podem interpelar ministros. Eu, se quiser chamar um ministro, conversar com ele no sentido de que ele explique determinada situação que o Parlamento deseja saber, não se pode fazer.
E não se pode fazer, eu vou dizer mesmo assim, por um erro do Tribunal Constitucional. Porque, à luz da Constituição, a Constituição diz que a fiscalização para aqueles órgãos que recebem financiamento do Estado deve ser feita pela Assembleia Nacional, essa fiscalização, e pelo Tribunal de Contas. E também diz que a lei ordinária iria estipular como é que essa fiscalização deveria ser efetuada. Bom, esta lei ordinária acabou por ser o regimento da Assembleia Nacional, que foi muito bem elaborado, e o regimento da Assembleia Nacional contemplava essa fiscalização, interpelar ministros, ir em loco e verificar as coisas no terreno. Só que o grupo parlamentar do MPLA, não sei por que carga d'água, resolveu escrever ao Tribunal Constitucional dizendo que na Constituição a fiscalização não contemplava interpelações aos ministros, não contemplava visitas ao terreno. Isso foi uma má interpretação, porque eles agarraram-se numa parte da Constituição, mas esqueceram-se da outra parte que tem a ver com o Orçamento Geral do Estado, onde também se diz de uma forma clara que é o Parlamento e o Tribunal de Contas que têm que fiscalizar todos aqueles órgãos que recebem fundos públicos. Portanto, eu acho que o Tribunal Constitucional concentrou-se nos artigos da Constituição e não em todos. E como resultado desta situação, a fiscalização praticamente não se faz como deveria ser feita. Ultimamente, fomos abordados, nós presidentes dos grupos parlamentares, em que se dizia, bom, de facto houve um erro, vamos ver se corrigimos isso. E o nosso ponto de vista é, eles que foram à procura, passo o termo, da sarna, então que se cocem. Não nos podem convidar a nós para irmos resolver o problema que eles próprios criaram. Não é assim? Agora, queremos é ver isso resolvido, porque todo mundo está a ver que é um ridículo um Parlamento não ter uma fiscalização à altura. Não se faz fiscalização. É olhar nos relatórios que o Executivo nos manda e a fiscalização não passa disso. Verificar aquilo que consta dos relatórios que o Executivo nos manda. Isso não é fiscalização suficiente. Bom, no que toca a esse problema das fiscalizações, nós fomos escrevendo para os vários ministros, para os governadores e fomos realizando mesmo algumas visitas no terreno. Esta semana mesmo acabamos por terminar 2 visitas, uma que foi feita à província do Bié, uma deputação, e outra que foi à província do Kwanza Sul. Portanto, nós temos de facto forçado um bocadito a barra e tem havido da parte de quem governa alguma tolerância, tem nos deixado fazer algumas deputações, algumas constatações in loco. Portanto, esperamos que até o final desta legislatura se possa ultrapassar essa situação, porque o sentimento que nós temos é que, de facto, houve um erro, houve um exagero. E então, havendo essa consciência, acredito que poderemos reverter a situação. Agora, nós, Casa CE, vamos forçando, de facto. Não estamos a fazer nada demais, que a Constituição, portanto, não permita, e nós vamos forçando. Ali onde nos é permitido, nós fazemos. Ali onde a recusa não vou dizer a teimosia, mas pronto, a resistência é maior, bom, deixamos de fazer. Mas o nosso espírito é de luta. É assim que fomos visitando os hospitais todos, fomos visitando cadeias, vamos realizando algumas atividades. Mas gostaríamos que institucionalmente esta situação estivesse resolvida e os grupos parlamentares pudessem funcionar normalmente nas suas ações de fiscalização e controle.